Olá pessoal, bom dia. Vamos para o nosso tema 5, nossa aulinha 5. Aqui nós vamos falar da simulação dos jogos, né? Então, primeiramente agradeço aí, espero que vocês gostem do tema. Se inscrevam no canal, quem não é inscrito, dá uma olhadinha lá para quem é inscrito, para ver se não deu uma tongada lá. Eu preciso chegar acima de 1000 seguidores para a gente começar a fazer uns temas aí um pouco mais relevantes, tá? Então, por favor, siga, se inscreva no canal, dá um likezinho, compartilha. Isso é importante para a galera. O YouTube entende que pode colocar isso para mais gente, tá bom? Então, dentro das nossas aulinhas anteriores, quem não assistiu às aulinhas anteriores, são aulas curtas, né? 10, 15 minutos no máximo. E a gente vai desenvolvendo aqui o aprendizado do Excel com algumas fórmulas e análise de jogos. Aqui nós estamos falando da Loto Fácil, tá? Então, aqui nós já fizemos aqui o que está em amarelinho, que foi a definição das prioridades, que foi aqui essa consolidação que a gente fez dos números, né? Aqui do padrão, tá certo? E aí também, pessoal, eu também esqueci de falar para vocês daqui, tá? A gente pode fazer também essa mesma análise percentual que nós fizemos na aula anterior para os números. Entretanto, para os números não vai ficar tão latente, né? Você vê que a diferença de um para o outro aqui é bem pouca, tá bom? Mas dá para fazer, tá? Mas aqui a gente poderia seguir o critério aqui, ó, mais ou menos aqui, até a casa aqui de, vamos ver aqui, de 1900 aqui, tá vendo? Então seria mais ou menos esses números aqui, ó, que poderia estar, são 20 números, que durante a base de 2003, né, que começou, até o último concurso, são os números que mais saíram. Perfeito? Vamos lá. Agora nós vamos fazer o que? A simulação, né? Que é esse tema aqui do escopo. Estou abrindo as abinhas aqui para ficar, então nós vamos falar hoje desse tema aqui, ó. A simulação, ok? Então aqui eu vou vir aqui, vou criar uma pastinha aqui, vou escrever simulação e nós vamos ver o que vai acontecer, tá? Então, como vocês já perceberam, no painel de análise eu extraí as informações, tem que olhar lá as aulinhas anteriores, eu consolidei essas informações para entender o grau de importância. E agora eu vou tentar usar essa regra aqui a meu favor, né? Desses 3 carinhas aqui, ou 4, né? Para quem quis fazer a soma até o item 69 aqui, deve ter dado 88%, tá bom? Também é válido, mas a regra 80-20 é próximo dos 80. Então eu venho aqui e vou fazer o seguinte. Existe, pessoal, nós estamos falando aqui de 15 números, né? Então eu vou escrever, eu vou copiar e colar aqui, para mim não perder tempo. Eu vou copiar aqui até a bola, deixa eu pegar aqui, daqui. Eu vou copiar aqui. É isso, exatamente. Eu vou copiar aqui, dar um Ctrl C aqui. A gente pode até copiar assim, que ali eu vou colocar como status 2, tá? E vou colocar aqui, ó. Aqui. Variável ímpar, vou colocar aqui variável 2, que essa variável é de simulação, tá? E aqui, pessoal, é interessante que existe uma fórmula no Excel que chama aleatório entry, tá? Então eu vou usar essa fórmula aqui, igual aleatório entry. O meu número inferior vai ser 1 e o número superior vai ser 25. E daí ele vai gerar aleatoriamente os números de 1 a 25. E vou simplesmente fazer isso. Perfeito? Maravilha? Feito. Tá? Aí, pessoal, é o seguinte. O que eu posso estar fazendo aqui? Ó? Ele já é um simulador, tá? Porque se você clicar no F2 aqui e dar um Enter, você vê que ele vai gerando. Ou, meu teclado aqui, não sei se ele vai conseguir, ele está com um probleminha. Se você ficar, aí, tá vendo? Se você ficar apertando a tecla Delete, tá vendo? Ele já está gerando números aleatórios ali para você. Perfeito? Só que é o seguinte, ele não pode gerar número repetitivo, né?
Então aqui no status variável 2 em papar, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer uma forma de que o Excel ele consiga gerar os 15 números aqui, tá? Porém, eu só posso considerar aqueles números que não repetem, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Então, a primeira coisa que a gente aprendeu aqui nessa análise, tá? Esse escopo aqui, seria a fórmula aleatória entre aprendizado e funções. Vou colocar aqui aleatório entre tá? Então, a gente já viu que existe aqui uma função. E aí também, pessoal, o número que aparecer repetido aqui, nós vamos ter que deixar ele vermelho, tá? Então nós vamos vir aqui em arquivo, formatação condicional, regras, e nós vamos pintar aqui os valores duplicados, tá vendo? Você pode até arrumar uma cor aqui. Tem esse vamos deixar esse vermelho mesmo, já está no padrão, tá vendo? Então você vê que ele repetiu o número 15 e o número 17. Então se eu clicar no delete aqui de novo, ele gerou, tá vendo? Ele gerou. Ele tem que ir gerando até não se repetir mais, tá? Ó. Certo? Então você vai gerando até ele não se repetir mais. Isso aqui, pessoal, é opcional você fazer, tá? Porque, na verdade, eu tenho a ferramenta pronta e essa manobra aqui a gente faz com VBA, tá? Que é um outro tema. Aqui eu estou dando algumas palhinhas aqui, tá? É um outro tema. Então você tem que ir gerando isso aqui de forma manual até você chegar nos números. Ou você pode simplesmente escolher, pela consolidação aqui, você pode escolher 8 ímpar e 7 par e fazer seu jogo. E o contrário também, né? 9 ímpar e 6 pares, tal, e faz seu jogo e tá tudo certo, tá? É que aqui é um simulador que ele vai fazer de forma aleatória para você, tá bom? Então ele está gerando aqui os 15 números, tá? E aí é o seguinte, se você quiser também fazer aqui um ponto C, né? Que é um ponto C, né? Você vai pegar aqui um intervalo aqui, e esse intervalo aqui, né? Aí você vai travar esse intervalo, certo? E qual que vai ser o critério? O critério, você vai fazer o seguinte, ó, porque na verdade você tem que contar aqui quantas vezes... Não, a gente não pode fazer aqui, tá? Nós vamos ter que fazer aqui embaixo, para dar certo. Então assim, igual ponto C, tá? O intervalo você vai pegar esses carinhas aqui, perfeito? Vai travar a célula com F4, ponto e vírgula. Qual que é o critério? O primeiro critério vai ser esse cara aqui, número 10. E vai dar um Enter, tá? Então, por exemplo, o número 10 apareceu uma vez aqui, ó, que é esse cara aqui. A hora que você arrastar, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar analisando os outros carinhas aqui, né? Então, por exemplo, ele analisa esse cara aqui, ele analisa esse cara aqui, né? Ele analisa esse cara aqui e assim sucessivamente. Então, na medida que você vai também apertando o delete aqui, né? Essa soma aqui, ó, tem que ser igual a 15, tá? É uma outra forma também de você não ficar só preso ali nas cores, tá? Vendo? Aqui deu 29, tá? Então, se eu ficar apertando o delete aqui, ó, deu 21, deu 29, então você vai apertando aqui, você está simulando os números, né? A hora que der 15 ali, ele vai conseguir, ó, deu 19, tá vendo? Ó, 25, 23,
Eu estou apertando aqui o backspace e enter, mas você pode ficar apertando a tecla delete, ó, 19. Se você quiser parar aqui e ver o número que tá repetido, que é o 2, o 5, 2 e o 5, é isso? Só? 2 e o 5, tá? Então o que você tem que fazer aqui, ó, o 2 e o 5 está aparecendo duas vezes, né? Para você não ficar simulando, você pode simplesmente vir aqui, ó, copia, certo? Cola valores aqui, ó, aqui embaixo, certo? Você vê que ele já mudou lá em cima, tá? E aí, por exemplo, saiu duas vezes o 2, né? Tem o 3? Não tem o 3, então você pode pôr o 3 aqui e era o 5, né? Ó, 5. Não tem o 6, né? Por exemplo, você põe o 6 aqui, ó, certo? E aqui você tem os 15 números simulados, ó. Perfeito? Para tirar a prova dos 9, você pode até arrastar essa fórmula para cá, tá? Para ver se deu certo. E joga para cá. Ó, não tem nenhum repetido, tá vendo? Aí você pode fazer a soma. Deu 15, tá vendo? Então você tem aqui esses números aqui simulados, tá vendo? Vou até pintar de uma outra cor aqui. Esses aqui são os números simulados. Perfeito? Então essa é uma forma de você também ter o padrão da simulação dos jogos. Tudo bem? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou voltar de novo nesse tópico aqui, tá? No próximo tema. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre. Então, no próximo tema aí, nós vamos abordar de novo aqui a questão 5. Tá bom, pessoal? Valeu, obrigado e até a próxima.